Boa tarde, meu nome é Caroline Martins Domingues, eu sou aluna de mestrado no programa de Ciência e Tecnologia Química aqui do UFABC. Vou desenvolver o projeto de nanopartículas contendo transmissores gasosos, síntese e caracterização, ações antivirais e citotoxicidade, sob a orientação da professora Amedéia Barroso Seabra. Bom, e por que utilizar o NO e o H2S no enfrentamento contra a Covid-19? Bom, o NO e H2S são chamados de sinalizadores gasosos, e desde a década de 80, vários trabalhos vêm demonstrando a ação dessas duas moléculas em processos fisiopatológicos diversos, dentre os quais podemos destacar ação de vasodilatação, ação citoprotetora, ação broncodilatadora e a que nos mais interessa aqui, que é a ação antiviral. Com relação ao enfrentamento contra a Covid-19, alguns trabalhos demonstraram a eficácia na inalação do óxido nítrico no tratamento da SARS, doença causada pela SARS-CoV-1, em 2003. Inclusive, um dos trabalhos foi um estudo clínico com pacientes em 2 hospitais na China e nos Estados Unidos, demonstrando a eficácia dessa abordagem terapêutica. Com relação ao H2S, os estudos sobre essa molécula são mais recentes do que o do NO. Porém, alguns grupos de pesquisa já estão utilizando essa molécula no enfrentamento contra a Covid-19. Alinhado a esses estudos, outros trabalhos foram realizados na intenção de sintetizar moléculas capazes de doar o NO e o H2S após a sua metabolização no organismo. Porém, ficou evidente que a administração direta dessas moléculas no organismo não é vantajoso, pois a liberação do NO e do H2S ocorre de forma descontrolada, bem como a distribuição dessas moléculas até o local que se deseja ter essa ação se torna difícil. Pensando nisso, vários grupos de pesquisas, dos quais eu destaco o grupo de pesquisa da professora Amedéia, aqui no UFABC, ela vem desenvolvendo nanopartículas carreadoras feitas a partir de polímeros biodegradáveis acopladas aos doadores de NO e de H2S, possibilitando uma ação localizada e potencializada dessas estruturas no enfrentamento de diversas doenças proliferativas. Um desses polímeros biodegradáveis e também biocompatíveis é a quitosana, que vai ser utilizada aqui no projeto e tem como uma de suas vantagens a habilidade de ser mucoadesiva, já que nós estamos pensando em desenvolver um tratamento inalatório para a Covid-19. Então, o objetivo do nosso trabalho é desenvolver um fármaco onde teremos doadores de NO e de H2S acoplados a uma nanopartícula que será administrado via inalatória, a fim de tratar o pulmão lesionado pela Covid-19. Esse é o cronograma do nosso trabalho. Lógico que essas datas podem ser alteradas, né, devido ao andamento da pandemia, por não sabermos quando que vai voltar as atividades normais da universidade. Algumas partes eu já estou conseguindo desenvolver, né, algumas nanopartículas, mas eu dependo da parte da caracterização, que alguns dessas caracterizações elas precisam ser feitas no CEM, né, que é a Central Multiusuário da UFABC, e na qual está fechada por conta da pandemia, e a gente não sabe ainda quando que vai retornar para tomar essas atividades. Mas a princípio esse seria o nosso cronograma. Então, para cumprir aí esse cronograma proposto, a gente vai fazer a síntese, né, dessas nanopartículas com os doadores de óxido nítrico e de sulfeto de hidrogênio acoplados a essas nanopartículas. Vale ressaltar que a obtenção desses doadores, né, então os do óxido nítrico, o grupo da professora Armendelli já tem uma experiência ao sintetizar esses doadores, então eles já foram sintetizados no laboratório da professora, e os de sulfeto de hidrogênio eles serão obtidos comercialmente. Então a gente vai fazer, né, a síntese dessa nanopartícula com esses doadores. Então, e aí a gente vai fazer a caracterização
né, que a gente vai analisar a estrutura morfológica, a eficácia de encapsulamento. Então, para a gente ver se esse doador ele realmente está dentro da nanopartícula, a gente vai fazer a cinética de liberação e aí vai ficar monitorando a estabilidade das nanopartículas. Além disso, a gente vai fazer as avaliações biológicas. Então, para a gente saber se essa nanopartícula ela realmente ela vai ter esse efeito, essa ação, né, antiviral frente à Covid-19, nós temos um colaborador no Instituto Butantan que vai fazer esse teste para a gente com o vírus da Covid. Além disso, a gente vai fazer outros estudos com outras doenças proliferativas. Então, a gente vai fazer investigação de mecanismos de morte, análise de morfologia, de interação e a imunotoxicidade. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição.